Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Menos faturação, menor contribuição para o PIB e uma descida nos impostos pagos. O último anuário da Liga Portugal, desenvolvido pela EY, tirou o retrato à época 2019-2020 e à forma como a pandemia já começou a mostrar os seus efeitos na Liga Portuguesa. Este será o tema da primeira parte do programa. Após o intervalo, vamos olhar para o futuro da Liga e para o maior desafio dos próximos anos, que passam, inevitavelmente, pela centralização dos direitos televisivos. Connosco temos Miguel Farinha, partner e líder de Strategy and Transactions da EY. Muito obrigado, Miguel, por este regresso ao Jogo Económico. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado também. Agradeço a presença também dos nossos comentadores, Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. Miguel, vou começar por si relativamente a este anuário e vamos estar sempre a falar da época passada, 2019-2020, uma época que já foi fustigada no último terço do campeonato pela pausa nas competições e pelo regresso das principais competições de futebol em Portugal, ou melhor, só da Liga NOS, porque as outras ficaram suspensas, já sem público, já com uma quebra, uma quebra total ao nível das receitas de bilheteira. Tivemos aqui uma quebra, então, na faturação de 11,2% relativamente à época anterior, 2018-2019, mas não foi propriamente a pandemia que retirou a maior fatia das receitas. É verdade, Sr. Carlos. Se nós olharmos para a época de 2019-2020, nós temos um total de receitas do futebol português na casa dos 750 milhões de euros. Um contributo para o PIB que acabou na casa dos 494, ambos mais baixos, como muito bem referiu, face à época 18-19, a época anterior. Mas se olharmos para estes números com algum detalhe, percebemos que há aqui um impacto claríssimo de pandemia, principalmente nas receitas de bilheteira, receitas de lugares corporate, receitas de merchandising, isso é inevitável, mas esse total dessas quedas está na casa dos, se calhar, 13, 15 milhões de euros, o total de todos esses impactos, mas depois temos um impacto muito superior a esse, que é um impacto de quebra de receitas provenientes de competições europeias. E aí, o facto na época passada, temos apenas um clube na Liga dos Campeões, face a dois clubes na época anterior, dá uma quebra imediata de cerca de 160 milhões no ano para cerca de 80 milhões no ano passado, ou seja, há uma queda aqui de cerca de 60 milhões de euros derivado unicamente deste fator, que acaba por ter aqui um peso muito relevante nestes números que estamos a olhar. Depois tivemos aqui uma situação, de facto, da Liga ter previsto para essa temporada quebras, enfim, muito significativas, com um intervalo que poderia ir até, no pior dos cenários, aos 37 milhões de euros, 37%, aliás, em termos de quebras de receitas. A verdade é que tivemos 11,2% e isto mostrou, de certa forma, Miguel, alguma capacidade de resiliência por parte dos clubes. Sim, é verdade, é verdade. Esse é um dos pontos mais relevantes neste anuário deste ano, essa capacidade de resiliência que os clubes demonstraram. O cenário da Liga, é preciso relembrar, quando foi feito, foi no ano passado, no final da época passada, em que estavam ainda os jogos por decorrer e não tinham arrancado ainda os novos jogos, aquelas 10 jornadas finais, a Liga fez uma previsão que, caso as mesmas não arrancassem, qual é que seria o impacto das mesmas, de não haver jogos todos. E isso teria um impacto imediato, por exemplo, no tema das receitas de televisão. Ao acontecer aquelas 10 jornadas, apesar de ser com o estádio fechado, as receitas de televisão mantiveram-se e acabaram por não ter grande impacto. Há aqui um decréscimo de cerca de 10 milhões de euros de receitas televisivas na época passada, mas tem muito a ver com o diferimento desse proveito para o ano seguinte. Teve a ver só com o facto de as contas dos clubes fecharam a 30 de junho e há alguns jogos que acontecem após esta data e a receita dos direitos televisivos desses jogos passaram para a época seguinte. Mas de resto não tem assim um impacto muito significativo. E isso, por outro lado, demonstra tal resiliência e foi o que ajudou os clubes mais pequenos nesta fase tão complicada, porque para esses clubes mais pequenos, e provavelmente do quinto para baixo, 50% das receitas são receitas televisivas. E as restantes são as receitas de bilheteira, merchandising e corporate. São essas que levam uma queda muito acentuada. Por isso, para estes clubes, essas receitas televisivas foram aqui uma boia de salvação que os aguentou durante a época. Sem as mesmas, teria sido muito mais complicado. Leonardo, como disse agora o Miguel, de facto as receitas televisivas são cada vez mais decisivas e a tal boia de salvação, como recordava o Miguel, e portanto foi isso é que de certa forma impediu um cenário
mais complicado neste anuário da Liga. Não, e ainda bem que assim foi, porque de facto os clubes depararam-se com circunstâncias extremamente gravosas. Não vou dizer que não tenham sido gravosas para outros setores da atividade económica, mas tudo aquilo que impede a presença de público e tudo o que está associado a seguir prejudica terrivelmente a venda de merchandising, criaria um abismo para as contas dos clubes. Felizmente foi possível refazer aqueles jogos depois do interregno, foi possível manter o interesse no campeonato e foi possível haver essas receitas televisivas. Não se pôs a questão de se ter que repensar os pagamentos por falta dos espetáculos. João, o Miguel estava aqui a falar no início da sua intervenção do facto de termos tido nesta época 2019-2020 apenas um participante na Liga dos Campeões a evoluir nessa competição foi mais decisivo para a quebra nas receitas do que propriamente o tal impacto da pandemia naquele último terço do campeonato, naqueles últimos 10 jogos. E isto, de facto, demonstra uma enorme importância que a Liga dos Campeões tem, de facto, nas receitas dos clubes. Sim, claramente. E, aliás, podemos ver também pelo outro lado o que é que isso significou, por exemplo, para o Futebol Clube Porto, que no exercício anterior teve um exercício negativo de 116 milhões de euros e que agora, no primeiro semestre da época desportiva que está em curso, e já estamos a falar por fora desse período estudado por este relatório, apresentou um balanço positivo de 30 e tal milhões de euros. Portanto, fruto não só dessa questão, como também da transação dos jogadores. Portanto, são duas rubricas que têm muito peso, sobretudo nos principais clubes portugueses e também nos outros já, porque também há outras transferências para o estrangeiro. Portanto, participações nas competições europeias e venda de jogadores são duas rubricas com muito peso, porque tudo aquilo que tem a ver com a pandemia, eu até fiquei surpreendido por o impacto ter sido tão pequeno, porque nós já esperávamos que o impacto, que a bilheteira fosse zero, obviamente, os estádios estão fechados, mas eu esperava que as repercussões na publicidade, no merchandising, uma série de outras fontes de receita, tivesse sido mais violenta, e portanto acho que há aqui até alguns sinais de esperança, numa eventual retoma rápida do público nos estádios, podemos assistir aqui a uma recuperação passa a redundância, mais rápida do que eu próprio supunha. Agora, claramente as receitas das competições europeias pesam muito na economia dos clubes e nos diversos países, como nós vimos recentemente naquela iniciativa falhada dos clubes de tentarem construir uma Superliga. Toda a gente procura maiores receitas, o futebol tem estado nessa procura constante, e até isso relaciona-se com aquilo que vamos falar em seguida na segunda parte, e portanto depois eu guardo para essa altura. Diogo, tivemos aqui um dos números mais interessantes que foi divulgado por este anuário da Liga Portugal, desenvolvido pela UI, teve a ver com uma quebra então no contributo do futebol português, e aqui estamos a falar dos três principais escalões, Liga NOS, Liga Pro e Liga Portugal, desse contributo então para o PIB, para o Produto Interno Bruto Nacional. Houve aqui uma descida, uma quebra de 10% relativamente à época anterior, e esse contributo ficou-se pelos 494 milhões de euros. Estavas à espera de uma quebra maior neste indicador? Não, olha, não estava nem nesse indicador nem no que falámos anteriormente. Aliás, nós já abordámos aqui ao longo do ano, durante 3 ou 4 programas, sobre as receitas ou a perspectiva de receitas, de queda de receitas por parte da Liga, e nós tínhamos colocado em causa o porquê de um baixamento ou de uma perspectiva de menos 30% a menos 40%. Nós na altura fizemos as contas e fomos abordando aqui o tema, e claramente isto vai de encontro àquilo que nós falámos. Porquê? Porque as receitas dos clubes estão muito centradas, estão muito focadas em 2 pontos: Liga dos Campeões ou direitos televisivos e vendas de jogadores. E a verdade é que nós percebemos que até janeiro de 2019-2020, ou seja, de janeiro de 2020, já se tinha vendido o Tapsoba, já se tinha vendido o João Félix, já se tinha vendido o Trincão, já se tinha vendido o Bruno Fernandes. Estava feito o ano. Portanto, em termos de vendas de jogadores, já tínhamos o montante, em média, fazemos dos últimos anos. E, portanto, se as receitas de televisão não caíssem, o que acabou por não acontecer, naturalmente que as receitas iriam se manter mais ou menos neste nível. Claro que se perde aqui alguma coisa, nomeadamente no comercial, no match day,
mas isso tem a ver muito mais com os clubes grandes do que propriamente com os clubes pequenos. Os clubes pequenos têm um dia, ou 2 ou 3, que é quando recebem os grandes, em que efetivamente conseguem gerar aqui algum retorno. E depois, respondendo à tua pergunta, naturalmente que isto é o efeito, tem um efeito em cadeia, ou seja, se as receitas baixaram 10%, 734 milhões, naturalmente que depois as receitas para o Estado também. O que eu quero dizer é que estas são as receitas diretas para o Estado, mas o futebol gera muito mais do que aquilo que nós estamos a avaliar, porque as receitas indiretas, sim, são aquelas que têm um grande impacto no PIB, em minha opinião, e essas acredito que tiveram uma queda superior àquela que tiveram as receitas diretas. Porquê? Porque estamos a falar de restauração, estamos a falar de N situações que não são quantificáveis para o futebol, mas que giram e gravitam à volta do futebol. Toda a economia, não é? Que está associada ao futebol, não é, Diogo? E que tiveram um impacto grande pelo facto de nós termos estado fechados, praticamente condicionados, não podendo andar, circular livremente nas ruas, e desse ponto de vista acredito que indiretamente o futebol acabou por ter um impacto muito menor do que o que tinha normalmente para o PIB português. Acreditas que é, de certa forma, preocupante que a receita dos direitos televisivos, e não querendo já antecipar o facto de irmos discutir a centralização, mas acreditas que o facto de a receita dos direitos televisivos ter um peso já muito significativo nas contas dos clubes pode também limitar aquilo que é um bocadinho aquela capacidade dos clubes de irem buscar receitas a outros fatores, a outras alíneas? Claro, e de aí advém a tal resiliência, porque efetivamente onde eu vi resiliência foi na venda de jogadores, quando conseguimos vender, mas praticamente as vendas de João Félix logo em julho deu logo um salto qualitativo, depois o Bruno Fernandes e o Trincão também foi uma oportunidade. Agora, em termos de resiliência, a resiliência tem a ver com o facto de nós dependemos em grande percentagem de uma receita. Algo que não acontece nos outros países. Porque é que os outros países tiveram mais dificuldades? Nós também abordámos isto ao longo dos programas. Porque, por exemplo, os grandes clubes, o broadcast representa 30% a 35%. Aquilo que representa mais para as suas receitas, retirando vendas de jogadores, é a parte comercial que representa 50%, entre 45% a 50%. E essas sim foram mais afetadas com a pandemia. Não é? Agora, a questão é que, partindo deste ponto, nós temos muita margem para crescimento. Agora só resta saber como é que nós podemos explorar essa margem, como é que nós podemos desenvolver a parte comercial, como é que podemos desenvolver a parte match day. A minha opinião, e se calhar vamos abordar um bocadinho na segunda parte, mas tem a ver com criar um produto que seja interessante, vendável e que naturalmente consiga criar e abrir novos mercados. Miguel, eu gostaria de lhe perguntar também relativamente a esta descida do contributo do PIB no futebol português, se acredita que esta pode ser uma tendência para as próximas épocas? Eu acho que dificilmente é uma tendência para as próximas épocas. Para esta época 2021 que estamos a ter, eu acho que isso é claríssimo que vai acontecer. Eu acho que nesta época de 2021 não vamos ter público nos estádios em nenhum jogo, ou raríssimas exceções tivemos no Santa Clara e pouco mais, por isso toda essa época se perdeu em termos de receitas bilheteiras, todo o merchandising associado a isso se perdeu, os lugares corporate, essa receita perdeu-se completamente este ano, mas eu acho, e a esperança que tenho todos os tempos, é que no próximo época vamos começar a ter público nos estádios, vamos começar a recuperar parte dessas receitas. Eu acho que aqui vamos dentro de um ponto que o Diogo referiu muito bem, que é o ponto das transferências de jogadores. Neste momento, todos os clubes, pela Europa fora, estão mais enfraquecidos em termos de receitas. E ao estar mais enfraquecidos, vão fazer menos investimento em jogadores, seguramente. E isso vai ter um impacto grande para os clubes portugueses, são clubes normalmente exportadores de talento para fora. Nós não vamos ver este ano transações, nenhuma semelhante a João Félix, mas mesmo Bruno Fernandes e outros do género, não vão acontecer no futebol português. Nos números do anuário 2021, vamos ter uma transferência do Ruben Dias, seguramente, e tem um impacto ainda significativo. Mas se nós pensarmos nos 2 últimos anos, os valores de receitas de transferências tiveram num ano 294 milhões e no último ano, no ano do anuário, 284 milhões, eu acho que vamos estar bastante longe deste montante no próximo ano. E este ano também vamos ter só um clube na Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto, o que também vai levar a que não vão crescer as receitas associadas às presenças de provas europeias. De qualquer forma, este ano eu acho que sim, vamos sofrer. No próximo ano, acho que vamos ver uma recuperação daqui. Nem que seja pelo simples facto de 2 clubes seguramente estarão na Liga dos Campeões. E logo isso por aí muda diametralmente os números do futebol português. E isso, de certa forma, Leonardo, pode compensar aquilo que será uma tendência de descida no valor das transações dos próximos anos. Sim, apesar de ser muito provável que um dos clubes seja o Sporting, que receberá receberá bastante menos do que fica do Porto. Apesar de tudo, há essa questão.
E como tragicamente os clubes portugueses sabem, o terceiro lugar é muito arriscado, é um jogo de nervos que basicamente pode ter uma excelente recompensa, neste caso quando há a possibilidade da terceira equipa, mas que também tem a possibilidade de ser uma enorme desilusão e Como de resto foi nas duas últimas épocas, não é? Sim, e com todas as consequências que isso tem no planeamento dos plantéis, na preparação da equipa e também no impacto anímico, passa a expressão, nos jogadores e treinador e adeptos. João, é importante que os clubes estejam de facto preparados para esta tendência de descida no valor das transações dos atletas, não é? Bem, eu acho que sim, que convém estar preparado, mas eu tenho uma expectativa um pouco otimista em relação àquilo que vai ser a janela de mercado do verão, e até depois mais à frente, mas sobretudo do verão. Acho que o futebol português vai voltar a surpreender e a vender, enfim, não sei se chegará aos 200 e tal milhões de euros, mas eu não acredito que fique muito longe desse número. Ficam então essas expectativas. Já a seguir, na segunda parte deste jogo económico, vamos falar do futuro do futebol português com a centralização dos direitos televisivos em grande destaque. É já a seguir. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e vamos continuar a olhar então para a Liga Portuguesa e desta vez olhar para a frente e perceber como é que poderão ser os próximos anos na Liga Portuguesa ao nível daquilo que serão as receitas, não só dos direitos televisivos, mas também outros valores. Para já vamos avançar com um número que irá ser lançado então para a discussão. 72% é a percentagem de receitas da Liga que são atribuídas aos três grandes, isto relativamente à época 2019-2020. Este é um dos números que consta neste anuário. Miguel Farinha continua connosco nesta segunda parte. Miguel, iria perguntar-lhe precisamente relativamente a esta situação. Se é importante que exista aqui uma redução desta percentagem, dos tais 72% que são responsáveis, então, os três grandes pelas receitas no futebol português, se é saudável que exista aqui uma redução desta percentagem para termos aqui uma liga mais equitativa, com mais clubes a contribuírem para as receitas no final da temporada? Eu acho que claramente sim, esse é um fator importantíssimo do futebol português. Esta macrocefalia que se sente hoje em dia entre os grandes e os pequenos acaba por ser muito prejudicial ao futebol português. Nós estamos a falar de 72% das receitas estão centradas nestes três clubes, 75% dos custos também nestes três clubes. Este ano, pela primeira, um dado curioso ao anuário, como o Sporting Braga ficou em terceiro lugar, os três primeiros só representam 58% das receitas face ao histórico. Mas se formos aos três históricos do futebol português, temos os tais 72%. E um dos grandes objetivos é como é que vamos aumentar as receitas para os outros clubes. E quando eu digo que é importante diminuir essa percentagem, é claramente percentualmente. Nós estamos aqui a falar em ser importante reduzir as receitas dos grandes. De todo isso pode passar. Temos a garantir que os mais pequenos conseguem ter mais receitas. E aí o passo à centralização, que acho que vamos falar a seguir, é crítico para isso acontecer. Perguntava também, João Marcelino, relativamente a este valor de 72%. Esperavas um valor tão elevado ou tinhas mais ou menos ideia que seria por estes valores? O número é esse, quer dizer, a macrocefalia do futebol português não é uma questão de agora, é uma questão desde tem quase 100 anos e, portanto, não vamos agora também abrir a boca. Provavelmente esta percentagem até já foi bastante mais elevada. Sim, não vamos abrir a boca de espanto por causa disso. Eu em relação àquilo que é a centralização de direitos, aquilo que estou preocupado é perceber como é que os clubes pequenos vão gastar esse dinheiro, ou seja, vão investir esse dinheiro. Porque se for para comprar jogadores e para pagar comissões,
eu acho que isso não vai trazer nenhuma melhoria ao futebol português. Se for para investir na academia, para gerar talento, para depois aumentar as receitas, se for para investir nas infraestruturas, para dar uma competição melhor, se for para fazer uma série de outras coisas, aí sim, eu acredito que esse dinheiro pode ser, como se diz na gíria, fêmea, e portanto que os clubes venham a ter a capacidade de diversificar as suas receitas e de melhorar o seu dia-a-dia. Mas é como digo, se a ideia for comprar mais jogadores, ter melhores relações com empresários, para poder despedir depois treinadores, para ir buscar os treinadores mais de acordo com determinados empresários. Se for para cavalgar este ciclo que não é virtuoso no futebol português, eu não tenho grandes expectativas, ou seja, mas quero estar otimista e, portanto, espero, como disse aqui inicialmente, que esse dinheiro seja aplicado para melhorar aquilo que tem que ser melhorado, porque os clubes, para aumentarem as suas receitas, têm, para mim, basicamente que investir na formação e na melhoria das condições do espetáculo. Se fizerem isso, eu acredito. Mas lá está, quando se fala destas mudanças, eu sou sempre muito cauteloso nas expectativas que crio. Iria perguntar-te, Diogo, precisamente relativamente a este valor dos três grandes representarem 72% das receitas. É importante que, de facto, exista aqui uma capacidade dos clubes de conseguirem aqui modelos de governação que consiga gerar receitas e que possam também contribuir para o bolo final. Aí a minha preocupação seria aumentar, em primeiro lugar, aumentar o bolo. Porque se aumentarmos o bolo e os grandes continuarem com 2% de receita, todos ficam a ganhar. E, portanto, desse ponto de vista, essa seria a parte importante. E para isso acontecer, naturalmente que temos que criar aqui uma competição que seja uma competição saudável, não uma competição como aquilo que nós temos vindo a ver nos últimos tempos. A nossa competição é quase uma competição de boxe. Portanto, nós estamos a falar de futebol. O futebol, para ser vendável, tem que ser um jogo atrativo, primeiro dentro de campo. Tem que ter boas condições de trabalho, o João falou nisso agora, ou seja, os clubes têm que melhorar todas as suas condições de trabalho, têm que se envolver também nas próprias comunidades, porque primeiro tem que olhar para a parte micro para depois olhar para a parte macro. Ninguém é forte se não for forte no seu seio e, portanto, desse ponto de vista é criar condições para juntar toda uma comunidade à sua volta, criar um dinamismo interessante, de forma a que depois o estádio também tenha os coloridos diferentes. E a partir deste ponto, poder conseguir entrar em novos mercados, não só para as receitas de direitos de televisão, que eu acho que são muito importantes e fundamentais, mas também para a parte comercial e para a parte do match day, porque se nós conseguimos chegar a outros mercados e conseguimos valorizar os nossos ativos, e a verdade é que nós temos qualidade para os valorizar, é isso que nós temos vindo a ver, com uma liga que não é muito valorizada, a verdade é que nós temos feito receitas de transferências à volta dos 280 milhões, 250 ao ano, que é algo, se calhar, único em toda a Europa. E, portanto, nós conseguimos pegar os nossos jogadores e colocar nas melhores equipas a terem logo resultados esportivos. E isso é reconhecido. Se isso for reconhecido também em termos de espetáculo, naturalmente que os novos mercados se irão abrir e também em termos comerciais, vamos conseguir ganhar, vamos conseguir criar outras relações, vamos conseguir também ganhar em termos de publicidade, mas isto tem que ser tudo feito com um plano bem gizado e com um plano bem traçado e todos têm que estar de acordo e todos a remar para o mesmo caminho, porque senão fica muito mais complicado. E o que nós temos assistido é que cada um pensa em si próprio, no limite todos quando vão às assembleias dizem que sim, mas depois quando os resultados são menos positivos, já começa cada um a olhar mais para o próprio umbigo e a culpar o outro e a culpar os árbitros e a agredir um ao outro, enfim. Não é este o clima que tem que existir e se nós queremos evoluir, temos que evoluir, e sim, com regras, com rigor e com um clima muito mais positivo, que eu acho que nós conseguimos, porque em termos de qualidade e valorização, sem dúvida que nós trabalhamos muito bem os recursos que temos à nossa disposição. Leonardo, o Diogo tocou aqui num ponto muito interessante. Antes de nos propormos a vender, a criar um produto que seja atrativo lá para fora, se calhar não era mal pensado também pensar no público interno, nos portugueses e quem gosta de futebol e que reside em Portugal e que consiga então consumir este produto para que depois também se possa então vender lá para fora. Claramente. O que se calhar passava também muito por haver uma maior capacidade de as outras equipas fora dos tais 2 ou 3, nestes últimos tempos, felizmente 3, grandes clubes, darem outra luta, serem mais competitivos em relação à liderança do campeonato. E o que aí assistimos é que ao longo dos últimos anos tem havido sempre uma espécie de mão invisível que não só impede que projetos mais estruturados como o do Sporting de Braga
cheguem ao topo. Na prática, a última vez que aconteceu um clube fora dos 3 grandes históricos venceu o campeonato foi na passagem do milénio, quando o Boa Vista somou uma certa capacidade, uma certa presença junto daquilo que por vezes se chama o sistema, com um modelo de jogo muito eficaz. Poderia não ser o mais bonito, mas era muito eficaz. Nunca mais tal aconteceu. Os clubes que lutam com os grandes com armas muito desiguais tendem sempre a ter um enorme fosso. Não digo que seja aquilo que Pedroto dizia, quando se passava a ponte já se estava a perder, mas muitas vezes, mesmo em casa já partem derrotados. Deveriam ter políticas desportivas mais inteligentes, deviam ter uma capacidade de reter e de fazer progredir talento o máximo possível, o que em grande parte também passaria por o outro tema que aqui temos nas receitas. Era o ideal, quando vemos esta desproporção entre as receitas de transferências e receitas televisivas, era que as receitas televisivas e outro tipo de receitas de merchandising, de corporate e de bilheteira tivessem capacidade de sustentar os clubes mais do que têm atualmente. O Leonardo tocou aqui precisamente num ponto que vai de encontro a um dos aspectos mais interessantes deste anuário, Miguel, que tem a ver com o facto de, mesmo em tempos de pandemia e já de algumas dificuldades financeiras, os clubes terem conseguido contratar mais pessoas relativamente àquilo que foi o exercício anterior, 2018, 2019. Existe aqui uma maior preocupação dos clubes em terem cada vez mais estruturas que sejam capazes de responder a vários tipos de valências, não só desportiva, mas também ao nível do marketing, também ao nível da administração, da própria SAD. Existe, de facto, aqui esta preocupação por parte dos clubes. Eu acho que sim, e este responde a um dos temas que o João referiu há pouco, sobre onde é que vai ser usado o dinheiro extra que os clubes mais pequenos possam ter. Eu acho que já se começou, da parte destes clubes, a trabalhar nesse sentido. E uma das grandes conclusões do estudo deste ano é essa resiliência do futebol português, nota-se no número de emprego criado, ou seja, passámos cerca de 2.600 postos de trabalho para 3.160 postos de trabalho no futebol profissional português. E estes postos de trabalho são principalmente ao nível dos funcionários dos clubes. Não é mais jogadores e mais treinadores quando temos o mesmo número de equipas, obviamente. É claramente o número de funcionários. E no número de funcionários, principalmente nas equipas ou nas sociedades esportivas mais pequenas, refletem desse esforço de profissionalização que era necessário, ou seja, muito mais investimento em scouting, em marketing, em gestão de redes sociais, em toda a estrutura de apoio ao futebol, que não existia tanto nos clubes mais pequenos e que passou a existir agora, ou seja, há uma clara aposta no sentido de olhar para cima, perceber o que é que os grandes também têm, o que é que nós precisamos ter para irmos atrás deles. E acho que nesse aspecto isso é um bom sinal do que é que podemos esperar. Obviamente, todo este investimento é feito no início da época 19-20, ou seja, antes de sequer sonharmos que existia uma pandemia com todos os problemas associados à mesma. Mas esse investimento denota também essa preocupação em profissionalizar um negócio que é super relevante para a economia do país. Entrando aqui então mais neste capítulo da centralização dos direitos televisivos, Miguel, temos de facto aqui, o Miguel coloca precisamente no artigo que assina no anuário, coloca esse como o grande desafio dos próximos anos para o futebol português, a tal capacidade do futebol português em conseguir ser um produto que seja atrativo lá para fora para poder também angariar uma maior fatia ao nível destes direitos televisivos. Mas infelizmente temos assistido a alguns episódios que não vendem bem o futebol português lá para fora. É verdade, esse é um dos temas que o futebol como um todo, como indústria, tem de saber tratar em Portugal. Acho que quase todos já o referiram, que nós temos de conseguir afastar-nos destas imagens permanentemente negativas que o nosso futebol vai criando de tempos a tempos e focar-nos no produto de futebol e na forma como o futebol pode ser vendido internacionalmente. Eu acho que este ano há um passo histórico dado no futebol português, que é a decisão do governo, de implementar a centralização dos direitos televisivos e implementar a mesma a partir só de 28, 29, infelizmente tão tarde, mas tem muito a ver com todos os contratos em vigor até lá e os últimos contratos terminavam nessa data, mas que incluiu de alguma forma, através desse decreto-lei,
tanto a Liga como a Federação, com a Federação, de definir, até a época de 2025-2026, os mecanismos de repartição dessas receitas. Esse ponto acho que vai ser crítico e os próximos 3 anos ou 4 anos do futebol português vão ser importantíssimos esse processo de definição e de preparação. E vão tentar também, e acho que esse é um ponto relevante, tentar demonstrar o quão bons somos a preparar algo em antecedência. E não a forma como todos sabemos, somos vantagens em Portugal, de preparar tudo em cima do joelho, desculpem a expressão. Mas acho que aqui há um período de tempo para se conseguir essa centralização, conseguir fazê-la bem feita, com uma clara repartição de receitas entre todos, que responda aos desafios que o futebol português tem. E que permita também, a partir daí, estarmos a vender um produto único, produto de futebol português. E não o que acontece hoje em dia nos mercados internacionais, que é a venda dos direitos do clube A, B ou C. E esse é um tema muito relevante, porque se nós olharmos para as receitas do futebol português televisivas comparado com outros campeonatos, uma grande diferença tem a ver com os direitos internacionais de venda do futebol português. Se calhar no futebol português nós temos cerca de 5% do total de receitas televisivas vendidas internacionalmente, quando na generalidade dos outros campeonatos estamos a falar de valores sempre a partir dos 15%, 20%, e em Inglaterra, em Espanha, estamos a falar dos 40% e tal por cento, com valores completamente diferentes do que estamos a falar em Portugal. E acho que esse ponto da centralização vai ser muito importante para isto. Miguel, vê nos atuais protagonistas do futebol português a capacidade para perceber que ou este produto é vendido como um todo, ou então o futebol português vem por aí abaixo ao nível das receitas dos direitos televisivos? Eu vejo essa capacidade nas duas estruturas que gerem o futebol em Portugal, começando na Liga e na Federação, que têm essa noção clara e que acho que pensaram nisso, e acho que um bom exemplo é um bocadinho, o João conhece também, a forma como o Canal 11 hoje em dia vende o futebol português é de uma forma completamente diferente do que era vendido até há muito pouco tempo. E é uma mensagem permanentemente positiva e a discutir os protagonistas, os gols, as jogadas, os treinadores, e não a discutir simplesmente a parte negativa do árbitro ou do que foi prejudicado aqui ou ali, que não tem qualquer tipo de interesse para essa discussão e temos conseguido ultrapassar rapidamente. Eu daí estaria bastante sossegado. Acho que os clubes começam a ter estruturas profissionais que também têm essa capacidade. Acho que acabam por estar muito condicionados ainda a alguma mentalidade mais antiga do futebol português, principalmente em grande parte dos dirigentes mais sénior ou mais dos clubes, que ainda estão agarrados um bocadinho ao histórico do futebol português, que é esse que tem de ser ultrapassado e refeito nos próximos anos. João, deveria existir já uma espécie de caderno de encargos para que os clubes pudessem então responsabilizar-se com alguns comportamentos que pudessem fazer com que o futebol fosse um produto muito mais atrativo? Essa discussão vai com certeza ser feita, ou seja, quando a centralização for avançar, é óbvio que isso estará em cima da mesa, tenho a certeza absoluta. Aliás, por contactos que tenho tido com alguns clubes, com os maiores clubes, obviamente, que estão à espera, naturalmente, de não perder receitas nesse bolo, mas têm contrapartidas, digamos, a caderno de encargos a apresentar, portanto eu espero que isso se faça, mas eu estou de acordo com esta visão que o Miguel aqui trouxe, de que o tecido dirigente português, com os defeitos que ainda se lhes pode apontar, tem vindo a renovar-se e, portanto, há aí matéria para alguma esperança e eu encontro sempre alguma dicotomia positiva entre aquilo que é a abordagem que normalmente os líderes mais ligados ao futebol, ao jogo, fazem e aquilo que fazem depois os financeiros. Aí as coisas são muito mais pacíficas e, portanto, eu espero, sinceramente, que o futuro traga aí algo de positivo, porque o que nós vemos, infelizmente, no futebol em Portugal, todos os anos por esta altura, é, digamos, o drama de não conseguir entrar na Liga dos Campeões. É isso que motiva as discussões, as invasões, os empurrões e tal, tem tudo a ver com isto. E até mais do que quem é o campeão, é quem é que são aqueles que vão sentar-se à mesa do orçamento das Champions. E isso, obviamente, que tem que ser gerido com a rivalidade necessária dentro do campo, mas com um bocadinho mais de racionalidade fora, e eu penso sinceramente que entraremos nesse caminho, porque na Federação e na Liga essa renovação está a fazer-se, e aceleradamente, e penso que nos clubes também se está a ver alguns sinais positivos, e portanto eu, que não sou um pessimista militante, só tenho assim períodos ao dia, tenho algum otimismo em relação ao futuro. Mas deixa-me dizer-te uma coisa a propósito daquilo que o Leonardo disse há pouco, é que eu estou sempre em desacordo, não sei porquê, quando se fala na falta de competitividade do futebol em Portugal. Primeiro porque tem que se definir o que é isso de competitividade.
se é no plano externo, se é no plano interno. Mas agora, aceitando o repto do plano interno, eu chamo a atenção que no século XX Portugal teve 4 campeões, tantos quanto teve a Alemanha, tantos quanto teve a Itália e tantos quanto teve a Espanha. E mesmo os nossos casos episódicos também são comparáveis com o Wolfsburg e o Werder Bremen que ganharam uma vez na Alemanha, ou Roma. Ou seja, não há grandes diferenças ao nível dos campeonatos. De uma forma geral, todos eles têm uma pequena elite de 2, 3, 4 jogadores, 4 clubes que competem pelo título e os outros que, enfim, participam na competição. Não vejo nenhum caso mais dramático de falta de competição nos últimos anos que na Alemanha, onde o Bayern recorrentemente é campeão, e na Itália, onde felizmente este ano a Juventus já não vai ser. E, portanto, até aí eu acho que nós devíamos ter um bocadinho mais de calma nas análises, porque o futebol português não é assim tão diferente dos outros, talvez exceção do futebol inglês, que aí sim há sempre muito mais candidato a títulos, do que os outros. Nos outros, se nós quisermos ver o caso holandês, se quisermos olhar para a França, vemos exatamente o mesmo que existe em Portugal, ou seja, essa necessidade de melhorar a competitividade interna, ou seja, no que isso representa de apuramento do campeão, é igual em quase todos os países da Europa. Muito bem. Miguel Farinha, muito obrigado então pela presença neste programa. Contamos com o seu contributo para próximos programas, para discutir estes e outros temas referentes ao futebol português. Muito obrigado então. Carlos. Já a seguir passamos então para a terceira parte deste programa com as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. João, começamos pelo teu número. O teu número é o 15 milhões. Sim, é o 15 milhões, que é aquilo que Fernando Gomes, vice-presidente do Futebol Clube do Porto, disse esta semana numa entrevista que me concedeu e ao Jornal Económico, que o Porto precisa de cortar na sua massa salarial. Portanto, estas afirmações são produzidas na sequência de uma entrevista em que se fala dos 116 milhões de euros negativos que o Porto teve na época anterior e que foram um recorde histórico negativo do Futebol Clube do Porto e a que se seguiram bons resultados neste primeiro semestre da temporada 2021, que incluiu muito a venda de jogadores, basicamente de Fábio Silva ao Wolverhampton, de Danilo, que está emprestado, mas com opção de compra, enfim, com uma série de bons negócios que o Futebol do Porto conseguiu fazer. E como sabemos também, as contas do Futebol do Porto já foram uma discussão principal, né, em sede da última reeleição do Presidente Pinto da Costa, e portanto fazer notar que felizmente vamos vendo aqui e ali, em todos os clubes em Portugal, elementos de racionalidade que prezam que o equilíbrio seja alcançado sem perda de competitividade, e isso é importante que haja cada vez mais responsáveis financeiros a tê-lo, porque isso também é educativo em relação às expectativas dos adeptos dos clubes. Leonardo, 10 centímetros. 10 centímetros, que foram aqueles que ditaram que o VAR anulasse o gol de Tony Martínez, que daria a vitória ao Porto sobre o Moreirense, num jogo em que esteve a perder, sentiu muitas dificuldades. Aliás, vê-se que as equipas da frente estão desgastadas, estão com grandes problemas. Agora, esses 10 centímetros que levaram à anulação, que depois causaram todo aquele descontrole emocional e com consequências muito graves, fazem parte das regras do jogo. Já houve golos anulados por 2 centímetros, sabe Deus até ao final do campeonato quantos poderão ser anulados por menos do que os 10 centímetros de posição irregular que o espanhol Tony Martínez teve naquele ano. E isso leva-nos ao número do Diogo. Diogo, 1. Quando toda a gente esperava um Braga Sporting para que o Sporting, ou aliás toda a gente, os adversários, Porto, Benfica, esperava que o Sporting pudesse tropeçar. A verdade é que o Sporting sai mais reforçado com o primeiro lugar. E o 1 representa não só esse primeiro lugar, como o resultado 1-0, como um empate do Futebol Clube do Porto 1-1 e como, apesar do Benfica ter vencido por 2-1, é o segundo jogo em que só faz um remate à baliza, o que demonstra alguma dificuldade em função da forma como o Benfica tem vindo a jogar este ano, mesmo na pré-Covid, Covid e after Covid, e a verdade é que o Benfica está a demonstrar dificuldades. Apesar disso, venceu o seu jogo e acabou por ganhar 2 pontos face ao segundo classificado, quando tal não era o esperado. Passamos para o teu protagonista, João Palhinha. João Palhinha, sim. O meu protagonista é o João Palhinha, porque tanto ele como o Coates, como o próprio Adam, aquele eixo central do Sporting que têm vindo a fazer um grande campeonato. São os 3 jogadores talvez os mais importantes, a par do Pedro Gonçalves, ao longo desta época.
e o Palhinha não se destacando tanto como o Coates, porque o Coates acaba sempre por fazer o corte final. A verdade é que o Palhinha é o primeiro tampão, e neste jogo em que o Sporting adotou uma estratégia, um sistema tático na segunda parte 5-4, o Palhinha foi fundamental para tapar tudo e mais alguma coisa, para matar as jogadas, para atrasar os adversários, para criar ansiedade nos adversários, e fez mais uma vez um grande jogo, e tem vindo a demonstrar claramente que é um excelente profissional, um excelente jogador, que se calhar vai ter outros voos, quem sabe no final da época, e que também está aqui disponível para Fernando Santos o poder utilizar no europeu, porque com certeza será uma grande mais-valia também para a nossa seleção. Leonardo, Mateus Nunes, o teu protagonista. Mateus Nunes não só fez o golo que vale 3 pontos ao Sporting, numa excelente entendimento com Pedro Porro na cobrança de um livre, que foi uma das raríssimas oportunidades que o Sporting teve num jogo muito desnivelado pela expulsão precoce do Gonçalo Inácio, como cada vez mais mostra que além de um médio muito trabalhador, muito humilde, que chegou razoavelmente tarde à ribalta, mas que ainda tem muita idade para se valorizar e para fazer muito, está talhado para os jogos decisivos. Só por muito pouco é que não marcou também no Estádio do Dragão, num jogo em que o Sporting foi completamente dominado, mas conseguiu empatar. João, fechamos a defesa. Coates é o teu protagonista. Sim, fez uma exibição fantástica em Braga. E eu não perco uma oportunidade de valorizar um jogador que joga do meio atrás, em relação ao protagonismo que normalmente tem aqueles que jogam do meio campo à frente. Ver o Van Dijk ganhar uma bola de ouro, ou ver o Cannavaro ser o melhor jogador de um campeonato do mundo, são fenómenos muito, muito raros. E o Coates fez uma exibição absolutamente brilhante em Braga, ao nível daquela que o Pepe fez em Turim, diante da Juventus. Esses dois momentos são dois grandes momentos do futebol em português esta temporada e, portanto, eu acho que se deve destacar, e no caso do Coates, julgo que tem sido, para mim, o jogador-chave do Sporting esta temporada. João Marcelino, Leonardo Ralha, Diogo Luís, este é o apito final no Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.